Olá jogadores, tudo bem? Hoje eu queria trazer para vocês um vídeo um pouco mais descontraído. Eu quero fazer uma análise do mapa do jogo aqui, a SBC Glock, né? Para quem não sabe, é a cidade principal do Sword Art Online Fatal Bullet, o ponto seguro do jogo, né? E vai ser um vídeo um pouco mais diferente, que eu vou dar uma olhada no mapa, mostrar para vocês alguns detalhes que eu achar, eu vou ver o que eu posso mostrar de interessante para vocês. E como eu disse, esse é um vídeo mais descontraído, esse é um vídeo que está sendo feito sem roteiro, tá? Então desculpa se eu me confundir às vezes, eu não saber direito as palavras certas para usar, mas é isso, vamos para exploração, que é o que importa aqui. Aqui, como vocês podem ver, já é a entrada do saguão, mas o saguão eu vou mostrar para vocês mais tarde, né? Eu vou deixar os interiores para depois. Quero primeiro mostrar a parte exterior da cidade, né? A SBC Glock, para quem não sabe, foi uma cidade construída com restos de naves espaciais. Isso tá na história do anime, é explicado lá. E aqui tem esse local bem alto aqui. Tem uma parede invisível, então não tentem se jogar daqui, não tem como. Que dá para ver essa vista do cenário todo praticamente, né? Inclusive dá pra ver até onde ele termina, assim, que você vê lá no fundão tem os últimos prédios do cenário, o resto é um grande vazio. A SBC Glock, ela tem um estilo meio melancólico, pode-se dizer, o que dá um certo charme, assim, pro jogo, faz parte do estilo do jogo. Porque aqui a gente só vê concreto e metal, o que faz parte da característica da cidade, né? Já que é uma cidade feita com restos de naves espaciais. E daqui já dá pra ver também que a cidade tem essas rodovias aqui, dos dois lados, que infelizmente não são úteis aqui, porque no jogo não tem veículos, o que eu acho que é uma sacanagem, uma coisa que eles poderiam ter adicionado no jogo, já que no anime tem veículos no jogo. Bem, queria falar sobre esses painéis holográficos, que eu acho que podiam ter um pouco mais, eu acho que eles são bem limitados, a quantidade deles aqui no mapa, então não dá aquela impressão de tanto uma cidade cheia, mas eles são legais mesmo assim de ter ali. E falando sobre a cidade não dá essa sensação de ser uma metrópole realmente, é a falta de NPCs no cenário, né? Porque tem sim NPCs nesse cenário, tem bastante deles até, mas, por exemplo, aqui exatamente onde eu tô olhando, tem só um do lado da escada rolante, não dá uma sensação de metrópole, parece ter uma cidade meio abandonada, assim, meio morta. Bom, acabou de aparecer ali embaixo. Agora eu vou descer aqui para mostrar para vocês, tem umas passarelas aqui embaixo, que eu não sei exatamente para que serve, porque não tem muito o que fazer nesse mapa, além de só explorar, assim, que eu acho um pouco, um tanto mal aproveitado, né, que tem esse cenário aqui com grama, que não tem uma flor, se quiser deixar a cidade mais morta possível realmente. Tem um jogador suspeito aqui, vou falar com ele. Todos são movidos pela ganância, pelo menos assim funciona comigo. Tá bom, né? Todo tipo de pessoa aqui nesse jogo, essa impressão que eles querem dar. Mas isso é meio chato, né? Infelizmente. Aqui eu dá uma sensação de uma área que teria vários jogadores reunidos conversando, mas não tem quase ninguém. Primeiro eu vou aqui pelo lado direito da passarela, que ela vai subir até o observatório, se eu não me engano. E elas são, além de ser futuristas, elas são meio sem fazer muito sentido, mas propositalmente, porque no anime também é assim, como vocês podem ver, essa passarela nem está sendo segurada por nada, ela está praticamente flutuando, mas faz parte da estética futurista do jogo. Aqui é legal também que a gente pode ver o interior dos prédios, apesar deles não terem muita coisa, né, só um interior vazio, mas seria legal se a gente tivesse como acessar eles, seria bem interessante. Aqui também já dá pra ver o outro fim do mapa, ali tem um risco ali que é onde o chão do mapa termina, provavelmente. E aqui o fim de uma outra rodovia que não tem como a gente acessar, né, que vai até esse túnel fechado. Seria muito legal se tivesse como a gente acessar elas, inclusive, já falei isso, mas só reformulando aqui. Aqui tá uma paisagem bem legal, inclusive dá pra ver partes que a gente vai poder acessar no cenário, ali embaixo, as passarelas principais. Lá no fundo, o portal de teletransporte, onde você spawna inicialmente no jogo. Aquela estrutura ali na direita é onde fica uma loja de armas e alguns NPCs reunidos também. Enfim, aqui estamos no observatório bem vazio também, que a gente tem essa escada rolante que eu considero ela um tanto engraçada pelo tamanho dela, ela é muito grande. Na verdade é uma escada rolante que não é rolante, é uma escada normal que se finge ser uma escada rolante. Infelizmente ela não funciona, ela fica aí parada, né? Outra coisa que eu acho que faltou ser adicionado nesse jogo. Desse lado aqui a gente pode ver o
final da escada rolante, né, os prédios. Inclusive detalhes sobre os prédios, né, eu acho o design deles bem legal, apesar de não ser tão complexo, eles são bem interessantes, eles foram feitos de uma forma mais característica do jogo, não parece um prédio de jogo qualquer, assim, eles têm essas luz estranha também que fica acendendo aí, que dá essa impressão de realmente ter sido meio que forjado com pedaços de nave espacial, né, dá essa sensação de ser um lugar meio futurista mesmo. A gente pode ver as passarelas lá embaixo novamente. Dá para ver até um pouco internamente do prédio que é onde fica a casa nossa, né, do jogador. Enfim, vamos pro outro lado lá embaixo agora. Agora a gente vai aqui pro lado esquerdo. Deixa realmente chateado o quão pouco tem de NPCs andando nessa área principal do jogo, comparado aos outros jogos da franquia Sword Art Online, que geralmente nessas áreas seguras é cheia de NPCs, assim, dá muita mais sensação de vivacidade, sabe? Aqui a gente tá mais perto do chão, aqui dá para ver o chão. Inclusive me incomoda um pouco essa colisão da cerca aqui, ó, que ele meio que encosta na cerca bem antes dele encostar, sabe? Mas enfim, é só algumas críticas aí. Essa passarela desce até isso aí, essa área aqui, que eu não sei sinceramente para que serve. Ela é inclusive uma área que eu acho muito estranha, porque ela tem um formato de como se era para ter alguém aqui, ou era para ter alguma coisa aqui no jogo, só que eles não terminaram ou acabaram desistindo e não fazendo, porque dá muita impressão que aqui era para ter uma loja, algum NPC para você conversar, algum evento da história do jogo, mas não, nada acontece aqui, o que torna essa área só uma área vazia, assim, né? Vira praticamente aqueles espaços liminares lá que as pessoas falam, assim. Mas eu realmente tenho a impressão de que essa área aqui ia ter alguma coisa que os desenvolvedores do jogo acabaram não fazendo, não sei por conta do prazo tá sendo apertado, por falta de orçamento, não saberemos, né? Mas enfim. Vou voltar agora para onde eu vim e descer aquela escada rolante gigantesca lá. Pelo menos uma coisa interessante que você pode falar com qualquer NPC que você encontrar no jogo, né? Por exemplo, esse aqui, o que ele fala, o nome dele é Cassim. Para de me olhar assim, eu não aguento. Quero fugir o mais rápido possível. Só isso. E também tem esses NPCs assim que eles ficam parados fazendo nada, que é outra coisa que dá falta de vivacidade no jogo, que novamente comparando com os outros jogos da franquia, os NPCs não ficavam parados, e quando eles estavam parados eles se sentavam num banco ou paravam para comer, alguma coisa assim. Vamos descer a escada rolante gigante. Tá, aqui embaixo a gente chega onde tem o prédio que fica a nossa casa, mas como eu falei, eu vou deixar os interiores para mais tarde. O primeiro para esse lado direito aqui, que tem essa areazinha que aqui sim tem NPCs e de vez em quando tem eventos de missões secundárias aqui. E desse monumento triangular aqui, eu não sei que é para ser de um triângulo, mas tudo bem. Para cá tem essa escada que leva a lugar nenhum, um lugar inacessível do jogo também. Só uma porta trancada. E continuando seguindo aqui pelo lado direito, a gente chega naquela construção que eu tinha falado antes, né? Que aqui era para ser alguma espécie de lanchonete ou cafeteria, mas não tem nada que indica isso no jogo. Isso dá para saber melhor quem viu no anime. Então tem essas mesas com cadeiras que não tem ninguém sentado, né? Essas telas holográficas, que por sinal são bem legais até, são um detalhe interessante, mas infelizmente não passa nada nelas, fica só as fotos paradas. Aí tem alguns NPCs que não parecem estar conversando, eles estão muito distanciados uns dos outros. E aqui, loja de armas e loja de dispositivos, né? A minha intenção em gravar esse vídeo não era criticar tanto o cenário do jogo, mas eu não consigo deixar de reparar. Embaixo a gente tem umas passarelas que não são acessíveis, infelizmente. Eu queria muito que pudesse ser um pouco maior esse mapa, né? Mas beleza. Continuar seguindo aqui pelo lado direito, mais passarelas inacessíveis embaixo. Beleza. Eu gosto dessas cercas das passarelas, acho elas bonitas, elas não são genéricas ou, sei lá, feitas com preguiça, elas têm um designzinho que eu acho bem legal, dá detalhe a mais no jogo e é bem fiel ao anime, inclusive. Deixa eu falar com esse cara aqui. O Agilo. Você já viu sua lista de amigos e ficou pensando quem eram aquelas pessoas? Já. Agora eu parei pra observar aqui, gente, uma coisa que eu nunca tinha reparado é esse lugar aqui embaixo, porque assim, eu já tinha visto essa parte aqui do chão. Só que eu nunca tinha visto esse buraco aqui,
que tem entradas e ali tem a porta do prédio de onde a gente mora, né? A gente mora no topo do prédio e ele tem o início dele, né? Isso é muito legal se tivesse como a gente acessar ali ou tivesse NPCs passando por ali, porque parece um lugar que tem até colisão, assim. Parece um lugar que daria para acessar, mas não tem como, assim, que tá me deixando até umas questões que talvez esse jogo realmente tenha lançado um pouco incompleto por falta de tempo de produção dele. Mas interessante, hein? Alguém podia talvez fazer um mod disso, de poder acessar ali, ou sei lá. Aqui desse lado direito aqui tem esse portão, que diferente dos outros que não leva a lugar nenhum, eles levam você a masmorra abissal se você tiver nesse modo de jogo, né? Então é praticamente uma dungeon aqui embaixo, uma masmorra, né? E aqui na frente a gente tem essas janelas que me deixou bem curioso pelo fato de que aqui atrás é um restaurante, aparentemente, já que a gente consegue ver tem mesas, tem esses bancos e dá pra ver ali mais mesas e bancos. E o interessante é que atrás ele também tem passarelas e prédios, né? Que eu acho até, apesar de estar meio... Ao mesmo tempo que tá vazio esses interiores, eles também não estão completamente vazios como eu esperava que deveria ser, assim, já que não é um detalhe que muita gente vai olhar, mas eles tem até alguma coisa, sabe? Eles podiam só ser completamente vazios, mas eles tentaram fazer alguma coisa. Podia ter uns NPCs aqui sentado, comendo, conversando, sei lá, enfim. Aqui tá o famoso portal, que pode dar viagem rápida pra qualquer lugar, pra qualquer mapa aqui. Pelo meio que não vou passar não, porque não tem muito o que mostrar. A passarela do meio é só isso aqui mesmo, é a passarela mais larga, mas não tem ninguém nela. Quer dizer, quase ninguém, né? Tem alguns jogadores andando por aí. Do lado direito, a mesma coisa, né? Restaurantes. Novamente, eu acho legal que aqui dá pra ver a janela do outro lado do prédio, que dá pra ver que tem mais cenário ali atrás. E esse portão aqui me deixa muito curioso, que ele é um lugar inacessível que não serve no mapa, que me deixou meio confuso, porque quando lançou, né, aquela masmorra ali do lado direito, eu sempre tive a expectativa que aqui ia virar alguma DLC também, até alguma masmorra nova aqui, mas infelizmente nunca aconteceu, então aqui só virou um outro lugar inacessível do mapa que podia ser uma masmorra. Esse prédio aqui é o único que ele é diferente, ele tem essas janelas coloridas aqui, meio estilo igreja, eu diria. Tem essa areazinha aqui que não serve para nada, ela serve para alguma coisa, no caso, ela tem esse vendedor, a loja predatória, que ele vende armas aqui e acessórios. Só que eu fui em vender, mas enfim, ele vende armas aqui. Detalhe legal, aquele prédio ali no fundo, com essas cores roxas assim, ele ficou bem bonito até o interior daquele prédio ali. Tá vindo aqui também pelo lado direito, aqui ó, a gente vai ter essa outra área. Novamente um monumento triangular, só que dessa vez pequenininho. Tem uns NPCs aqui, e aqui a gente tem a Argo, que vende informações pro jogador. E aí tem esses caras que sobem aqui pra cima, né? Eu sei que não vai subir pra baixo, mas eu não consegui explicar de outra forma. E ela consegue levar aqui para essa espécie de varanda aqui do seu prédio, que é bem legal, dá pra pelo menos acessar essa área aqui. Você pode andar em volta e observar o cenário do alto. Gosto também dos detalhes desses pisos de cerâmica meio quebrado, meio velho assim. Como se, ao mesmo tempo que a cidade é futurista, ela é aquele futurista meio todo velho assim, não tá muito... Não é aquele futurista limpo, e faz parte que é a intenção do clima do jogo mesmo. Aí mais aqui em cima a gente tem uma área igual aquela outra do outro lado, só que aqui tem alguma coisa. Tem esse NPC aqui que vende armas e este outro que vende itens. O que só me deixa mais com a suspeita de que aquela área realmente ia servir para alguma coisa e foi uma ideia que acabou sendo abandonada ou não deu tempo de ser feita, né? E aqui nesse entradinha da esquerda, aqui no prédio com as janelas coloridas, a gente tem esse NPC. Inclusive, o interessante dessas janelas é que do lado de fora não dá pra ver o interior, mas aqui do lado de dentro dá pra ver o lado de fora, o que eu acho legal. Eu não sei se era proposital ou se é só um bug do jogo, mas eu gosto que seja assim, sinceramente.
Aqui tem uma porta que não leva a lugar nenhum também. Podia ser uma masmorra, só que em vez de ser aqui, a masmorra é aqui nesse portal gigante. Então aqui tem um portal que leva até uma masmorra, que faz parte da campanha do jogo. E aqui dá pra entrar embaixo da escada, que não tem nada demais. Mas achei realmente um desperdício eles colocarem esse portal aqui pra fazer como entrada da masmorra, sendo que a entrada podia ser aqui. Faria mais sentido. Ou aqui podia até ser outra masmorra ou um acesso pra mais área na própria cidade, mas enfim, como esse vídeo pode tá ficando um pouco grande, eu acho que eu vou deixar a parte dos interiores para um outro vídeo, tá? Então vou fazer uma parte 2 desse vídeo só explorando os interiores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim, eu sei que é um vídeo mais difícil da maioria gostar, porque ele não ajuda ninguém, igual os vídeos tutoriais, e também não é muito útil. Ele é só mais uma observação mesmo do cenário, assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e comenta o que você achou do vídeo ou que vídeo você gostaria de ver, né? Sobre o que, no caso. E é isso, desculpa pelo enrolar das palavras por falta de roteiro. E desculpa também se o vídeo foi um pouco tedioso, mas eu tentei deixar ele interessante na medida do possível. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.